A antológica série Black Mirror mostra um futuro onde a tecnologia e a humanidade se fundem, competem e trazem novos dilemas éticos, sociais, morais e culturais. Será que isto é o futuro ou já é o presente? A série britânica Black Mirror se tornou antológica ao se propor a pensar o impacto das tecnologias no futuro das relações humanas. Os capítulos da série trazem histórias díspares contadas sobre um olhar que nos remete muitas vezes a pensar: já não estamos vivendo isto? Criada por Charlie Brooker, ela foi transmitida pela primeira vez no Channel 4 do Reino Unido, tendo seus direitos comprados em 2015 pela Netflix. Os temas muitas vezes chocam por tratar de questões e angústias, muitas das quais permeiam a humanidade desde o seu início, só que acompanhado agora da tecnologia. As transformações tecnológicas são cada vez mais rápidas e mais presentes na vida das pessoas. Tudo isso pode afetar a psique das pessoas, ao mesmo tempo da sociedade como um todo. O psicólogo Márcio Roberto Santim da Silva se propôs a fazer essa análise, tendo como ponto de partida os episódios da série Black Mirror, analisados pelo viés psicossocial. Mestre e doutor em Psicologia Social pela PUC São Paulo, pesquisador autônomo, criador do Instituto Autônomo de Pesquisas Psicofilosóficas e autor de livros como Culto ao Corpo e O Fim da Intimidade, Voyeurismo e Exibicionismos nas Redes Sociais, ele acaba de lançar a obra Telas Sombrias, uma análise psicossocial de Black Mirror pela Paco Editorial. Começamos essa entrevista com Márcio Santim perguntando o que torna Black Mirror uma série essencial e ao mesmo tempo tão diferente das outras. A série Black Mirror, ela trabalha essas duas dimensões. Ela trabalha os problemas dos indivíduos, alguns dilemas que eles têm, alguns sofrimentos que eles têm diante do uso da tecnologia, né? Que é uma coisa nova para as pessoas, mas também não deixa de fazer uma crítica e apresentar como a sociedade está se desenvolvendo, como a sociedade está se apresentando para as pessoas. Então não fica uma questão só de dramas pessoais, e sim também de relações complexas que nós temos na sociedade hoje em dia, que faz essa frente com o indivíduo, essa inter-relação com o indivíduo. Então, ela é especial nesse sentido, porque é como a psicologia social tenta focar mais. Toda psicologia deveria ser social, na realidade, né? É social na realidade, só que tem algumas que acabam esquecendo o próprio foco mesmo da sociedade e pensam só no indivíduo, e daí ela fica meio capenga, né? Tudo bem que um tratamento psicológico, um tratamento psicanalítico, psiquiátrico, ou qualquer outra forma de terapia, óbvio que tem que ser focado no indivíduo, é focado no indivíduo em particular. Mas enquanto teoria, quando começa a produzir teoria, tudo bem que ela deve ter o foco no particular, mas ela não pode esquecer essa dimensão maior, que é o social, para que ela não vire um instrumento ideológico. E a série, ela faz críticas contundentes em relação a isso, essa relação indivíduo-sociedade. A impressão que nós temos assim, que a sociedade, de uma forma geral, ela tem uma percepção de que a tecnologia vai resolver todos os seus dilemas, assim, os dilemas da humanidade. Acho que isso é possível, ou na verdade, quando você passa a incorporar estas novas tecnologias, nós só criamos novas roupagens para os nossos dilemas morais, éticos, que já estão permeantes à sociedade, à existência humana? Infelizmente, nesse momento que nós estamos, não só nesse momento, mas desde quando a tecnologia ela começou a se expandir muito, o que nós vemos é isso que você acabou de falar. Mantém-se uma essência, um conteúdo, vamos falar assim, igual, com roupas diferentes, com roupagens diferentes. Por quê?
se nós pegarmos em termos de desenvolvimento humano, não estou falando só do Brasil, não, é mundial isso daí, é um desenvolvimento muito baixo. O que eu estou falando em desenvolvimento humano, não só a questão educacional, a questão de conhecimento matemático, de ciências humanas, ciências biológicas, não é só isso não. A questão é das pessoas conseguirem desenvolver relações melhores que atenuem o sofrimento humano, que crianças parem de ser exploradas e trabalhem desde cedo sob condições de escravidão, relativas à escravidão, que mulheres tenham condições de mais igualdade, tanto na esfera profissional, quanto na esfera privada mesmo, mais respeito pela mulher, pelo idoso, pelas questões raciais, seja negro, seja índio, qualquer outro tipo de raça. Então nós temos profundas questões de relacionamento humano que não foi desenvolvida, não teve uma evolução em que pese a presença e o desenvolvimento forte da tecnologia. Pelo contrário, algumas até tiveram regressão. Então, essa é a grande questão. A tecnologia como instrumento de poder, como instrumento de dominação social. E essa é a crítica que nós temos que fazer e que eu tento fazer. E a série faz muito bem isso aí dentro da ficção, né? Márcio, quanto tempo você levou trabalhando nesse livro? Ele reúne uma análise assim, de vários capítulos, né, de temporadas da série. Pudesse falar um pouco de como você fez essas análises? Isso. Eu comecei no início de 2019. A princípio eu não pensava em fazer um livro, né? Eu estava querendo ter uma certa rotina de publicação de artigos no blog. E eu não estava tendo por questão mesmo de não saber o que escrever. Uma rotina, o que é? Um artigo a cada 15 dias, pelo menos um artigo por mês. E eu estava ficando muito esporádico lá, porque eu não sabia o que escrever, né? Não estava tendo, tinha muita coisa para escrever, óbvio, sempre tem, né? Só que como eu não estava tendo uma linha de escrita, né, uma rotina, então eu falei, não, eu preciso pegar alguma coisa que me dê. Então, daí eu comecei a ver a série, assisti a série, vi que tinha elementos para análise e comecei a escrever um artigo, fazia a análise da série, comecei a escrever outro artigo e tal, e minha preocupação era a seguinte, porque daí eu comecei a falar, quem sabe talvez dê para virar um livro sim. Só que daí eu comecei a ficar preocupado, será que eu dou conta de analisar todos os capítulos? Porque daí eu não vou publicar alguma coisa, um livro, analisando parte da série, eu vou analisar todos os episódios disponíveis naquele momento. Então eu tinha essa preocupação, será que eu dou conta? Será que os capítulos, todos os episódios, quer dizer, eles têm algum assunto para que eu possa tratar? Inclusive, quando eu assisti no começo algum, eu falei, esse vai ser complicado. Eu falava, esse eu acho que não vai ter o que falar. Eu não estou conseguindo enxergar. Depois assistia mais uma vez, eu falei, tem alguma coisa. Um exemplo desse é o Metalhead, acho que é assim que pronuncia, Metalhead, o dos cachorros robóticos. É um episódio em branco e preto, né, um mundo catastrófico, depois de alguma catástrofe, e que é aqueles cães robóticos caçando sobreviventes a todo momento lá. Eu não sei o que eu vou falar, não, na primeira vez que eu assisti, né? Eu vou falar nisso aí, você não vai dar análise, eu vou escrever 4, 5 linhas lá, né? E não vai dar análise. E depois não é que deu um monte de coisa? Depois eu comecei a ver com mais atenção, né? Que é um episódio curto, relativamente curto, e tinha um monte de elementos para análise. Então daí eu comecei a perceber que estava dando, sim, alguns episódios com um pouco mais de dificuldade de análise, né, para tentar. Óbvio que não dou conta de todos os elementos que possam estar lá, se alguém pegar
e for assistir, podem ver, podem observar alguma coisa que eu não tenho observado, mas é isso, né? O que me chamou a atenção. Quer dizer, foi a publicação, claro, a partir desses artigos do blog, né? Do blog de um instituto, inclusive, né, Márcio, se pudesse falar, você está à frente aí do instituto ligado à área de psicologia, né? Psicologia e filosofia, né? É o Instituto IAPPF, até um nome comprido, né? Porque eu ia colocar IAPF ou IAP, só que isso daí já tem um monte já em marcas registradas, né? E daí eu comecei a colocar Instituto Autônomo de Pesquisas Psicofilosóficas, nome complexo, mas eu não achei Instituto Psicológico, por exemplo, tinha muito. Então, o único que eu achei isso daí e bate com a proposta que era do Instituto, né? E por que colocar um Instituto? Justamente para que a coisa não fique restrita em mim. Já tem artigos pelo Antônio Pessotti, que é um pesquisador de música e professor de Piracicaba, publicado, tem artigos do Jairo Maurano, que é mestrando lá em Educação Especial na São Carlos. Então, sempre estou convidando pessoas e os convidados nos vídeos, óbvio, que estão trazendo os seus conhecimentos para falar. Então, minha ideia é isso daí. Eu não quero que seja uma página pessoal, por isso que é Instituto. Eu estou lá, eu estou escrevendo e tal, mas eu quero que isso tenha uma continuidade em termos de educação. Então, não pode se restringir a mim e a minha forma de pensar e ao meu conhecimento. Então, tem que abrir o leque. A ideia é essa, a proposta é essa. Márcio, embora, claro, tenha um enfoque acho que um pouquinho diferente, mas Telas Sombrias é de alguma maneira a continuidade, né, da sua obra anterior, né, que foi Voyeurismo e Exibicionismo nas redes sociais. Essas obras se conectam? Sim. O Fim da Intimidade, né, que é o Voyeurismo e Exibicionismo nas redes sociais, o último livro antes desse daqui, eles se conectam bastante, principalmente por causa da questão das redes sociais, porque Black Mirror trabalha muito em outros assuntos também, mas as redes sociais, elas são aparelhos celulares, eles são bastante trabalhados nos episódios da série. A maioria tem a questão de rede social no meio, aparelho celular, por isso que é Black Mirror, as telas escuras, né? Pode ser a televisão, o monitor, né? O celular. Então, como eu vou trabalhar a questão das redes sociais naquele livro lá, tem toda a relação. Aquele é um livro um pouco mais teórico, que eu vou usar referências, além de fazer uma análise das redes sociais, fazer uma articulação, eu vou usar bastante referências teóricas para a gente poder entender conceitualmente as coisas. O voyeurismo, o que é privacidade, o que é público, o exibicionismo, né? E todas essas coisas, elas estão presentes nesse livro, todas essas questões, né? Em alguns capítulos que são analisados, você vai ter forte a questão do voyeurismo, por exemplo, essa questão de público e privado, até que ponto eu tenho até que ponto o governo e as empresas têm o direito de me vigiar, de me acompanhar os meus passos nas redes sociais, os rastros que eu deixo lá, né? É uma discussão bem atual, essa questão público-privado. Ele se misturou bastante, né, Márcio? Sim, muito. Porque você pega você pode pegar pelo viés da sociologia, você pode pegar pelo viés da filosofia, pelo viés do direito. Nossa, muito, né? Essa questão está chovendo o processo em questão de assédio, de privacidade. Nós estamos acompanhando toda essa questão mesmo das escutas, né, telefônicas que estão vindo à tona. Então, quer dizer, até que ponto a privacidade ela pode ser, por exemplo, sacrificada na investigação de um crime. Isso é uma coisa que vai ter que ser debatida pela sociedade, né? Até que ponto, para você descobrir que a pessoa está cometendo um crime, você pode fazer uma escuta ilegal e uma divulgação ilegal, então. Então são assuntos éticos, morais, legais que nós temos e são muito impactantes. No ponto da psicologia, por exemplo, você acaba começando a criar uma paranoia geral
nas pessoas, né? E não é uma paranoia desprovida de conteúdo real. É uma paranoia que tem uma base real. Eu estou sendo observado, né? Estou sendo acompanhado. Então você pode começar a ter uma mania de perseguição grande. Agora, para nós, por exemplo, pessoas normais, entre aspas, né? Pessoas comuns que nós somos, né? Nós não tem tanta problema, eu penso isso aí, né? Lógico, tem que ter a nossa privacidade, a nossa intimidade respeitada, né? Mas eu penso que não vai ter muito interesse de governos e empresas ficar nos vigiando, né, Alberto? Né? Acho que tem pessoas mais interessantes para ele, pessoas públicas, né? Que são mais milionários, inclusive, que possam até fazer chantagem, não sei, porque nisso tudo, além dessas observações por órgãos oficiais ou órgãos que não são ilegais, o que eles fazem pode ser questionado se é legal ou não, isso cabe a justiça. Mas vamos supor, as observações feitas, os rastreamentos feitos pelo governo, por empresas, para se vender produto e tal. Além disso, nós temos um outro tipo de investigação, mas que eu acho que esse pessoal realmente não é para nós mesmos, que são os hackers. E eles utilizam da Deep Web para poder acessar computadores, acessar dados, roubar vídeos, fotos que estão nos computadores para fazer chantagem, né? Tem um episódio que vai trabalhar muito bem essa questão. Depois, se o público quiser ler e assistir esse episódio, até uma análise, uma das maiores que eu fiz aqui, mais profundas não, é mais de análise de conteúdo mesmo. Todas as análises são profundas, né? É o Mana Quem Pode, né? E é um rapaz lá que é um adolescente e os hackers acabam filmando ele vendo imagens de nus infantis. E daí eles gravam essa imagem, né? E começam a chantageá-lo e vira um terror a vida desse adolescente aí. Márcio, a gente está falando aí das redes sociais, agora para um enfoque mais das relações humanas. Tem um dos capítulos aí que você analisa, que é o Queda Livre, né, onde as pessoas adotam posturas cordiais e até se reprimem para conseguir boas avaliações assim na mídia social, galgar status, né, e aceitação. Dentro da sociedade conectada que estamos hoje, com a importância que essas mídias sociais cada vez ganham mais, nós já vivemos um cenário parecido com deste episódio Queda Livre, por exemplo? Sem dúvida. Eu não saberia falar assim, especificamente o que está acontecendo. A China, por exemplo, eu conversei, se eu não me engano, foi o Luiz Borges, foi o último convidado que eu conversei, professor lá da Universidade de Toledo, do Paraná. Se eu não me engano, na China está tendo um tipo de controle desse. Na China as pessoas elas têm um currículo virtual, mas eu não saberia passar para você concretamente como que está acontecendo lá, que precisava ver melhor isso aí. Mas em termos de tendência, há uma tendência enorme e isso é muito preocupante, porque a partir do momento em que está migrando a questão do usuário, a dependência do usuário, por exemplo, de utilizar as redes sociais como entretenimento. Porque daí é uma questão de, entre aspas, tá? Muito livre, né? Mas vamos supor, é uma questão de maior livre e espontânea vontade, uma questão maior de autonomia. Eu posso, numa festa, se eu estiver, ou uma viagem que eu fiz, se eu quiser. Não tem ninguém me obrigando a postar uma foto, você postar uma foto de alguma coisa, uma situação particular sua. Agora, a partir do momento em que começa a se exigir que você tenha determinados números de seguidores no canal do YouTube, que você tenha um certo número de curtidas, para que você consiga alcançar um emprego, ou para que você consiga vender um produto, ou para que você consiga prestar um serviço, aí a coisa fica muito preocupante e me parece que nós estamos encaminhando para isso, principalmente agora em relação à pandemia,
que os artistas estão tendo que se virar nos 30 aí, aprendendo os recursos das redes sociais, aprendendo a gravar, cantar e até orquestras, né? Às vezes reunindo os componentes, né? As pessoas, os músicos se reunindo em lugares diferentes e fazendo um vídeo só. Interessante, nada contra esse tipo de coisa, entenda bem, né? Uma situação diferente, atípica que nós temos, sim, realmente tem que ter um tipo de adaptação, as pessoas não podem parar, elas têm que arrumar uma forma de ganho. Só que isso pode e está se expandindo para se tornar uma obrigatoriedade, um outro tipo de currículo, o currículo virtual. Mas, Márcio, e essa necessidade, assim, vamos dizer, de pessoas comuns, vamos dizer, pessoas que têm perfil, de repente de buscar ser curtida, isso não gera, de repente, uma ansiedade, não só individual, mas acaba sendo uma ansiedade da sociedade, em termos de cada vez mais, eu preciso ser aceito, preciso ter curtida, levando talvez a pessoa até, vamos dizer, porque a gente tem a vida real e talvez uma vida virtual, vamos assim dizer, ou pelo menos que quer mostrar. Com certeza, a ansiedade é grande porque você, de certa forma, acaba tendo que ter uma dissociação de personalidade, muitas vezes. No virtual, para que você, por exemplo, está trabalhando em um ambiente presencial, todo mundo vai saber, às vezes, que tem um dia que você não está bem. Você chega de mau humor, você chega triste, você chega alegre, você vai estar no seu semblante. Os meios sociais, as redes sociais, parece que não admitem muito esse tipo de coisa. Então, você tem uma fragmentação das pessoas. A pessoa tem que se mostrar sorridente, bem realizada, rica e toda poderosa. Ela tem esse perfil, né, de apresentar. Isso para ter uma pontuação, às vezes, né, para conseguir aí ser bem vista, então, no sentido de ter um currículo positivo nesse sentido. Mas não significa que para chamar a atenção e para ter uma audiência, a pessoa não possa aparecer reclamando de tudo, xingando tudo, entendeu? Tem casos também assim. Também, né? Consegue pelo outro viés chamar a atenção, né? Metendo a boca de tudo, chorando, deprimindo, enfim. Mas me parece que sempre é uma coisa forçada, Humberto, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo, no distanciamento, né? A pessoa como assim, eu estou aqui, mas eu projeto uma imagem para o outro, mas eu estou aqui. Então fica, geralmente, essa projeção, muitas vezes, dentro das redes sociais, não é o ambiente para que a pessoa exponha os seus sentimentos. E até expor seus pensamentos, às vezes, é complicado. Mas superar a morte, assim, é outro tema meio constante, né? Vamos assim dizer, quando pensamos na história da humanidade, aí é uma busca contínua. O tema é tratado assim, em alguns episódios do Black Mirror, como, por exemplo, o Volto Já, né, onde há um acidente de carro e a esposa perde o marido, ou em San Junipero, onde pessoas vão viver uma realidade virtual momentânea. Ao abordar esses temas, demonstra que as pessoas hoje têm uma certa dificuldade de trabalhar, de repente, com o luto ou com a própria perda, a morte, nos dias de hoje? Existe uma... daqui a pouco nós vamos chegar na morte, mas que é consequência disso. Antes de mais nada, existe uma dificuldade grande para as pessoas lidarem com frustração e com tristeza. Porque não se dá o direito das pessoas serem mais tristes. Tem tristeza. Tristeza é momento, é diferente de depressão. É uma tristeza, uma dor, são diferentes, são momentos. Se não tiver sendo superado esse momento e estiver se encaminhando para uma depressão, aí sim, tratamento, se for medicamentoso, se for necessário medicamentoso, sim, se for psicoterápico junto também, sim, qualquer outra forma. É uma coisa. Agora, a pessoa não pode mais ficar triste,
a pessoa não pode, ela perdeu um ente querido. Ela fica uma semana depois, ela está triste, está chorando, aí, isso é normal. Daí não vai aceitar isso normal, não, você já tem que sair desse processo, já tem que tomar não sei o quê, você está deprimido. Então, não. Então, se uma sociedade ela não está lidando, não está permitindo com que as pessoas expressem tristeza, sintam tristeza no momento em que é necessário, consequentemente, elas não vão aceitar muito bem a morte. Nesse sentido. Com certeza vão ter esse tipo de dificuldade de aceitar e às vezes ignorar, né? As mídias sociais hoje, né, que hoje a gente tem uma virulência muito grande nas mídias sociais, em qualquer posição ou tudo, né, ou mesmo eventuais tecnologias, e até dentro do que eventualmente você viu pela série, se isso tem impactado, né, na sensibilidade e na empatia das pessoas, né, ou seja, nele se ver no outro, né, de alguma forma de entender a situação do outro, né, parece que hoje nós temos nas mídias sociais muita dificuldade dessa empatia, a não ser que você pense identicamente ao que eu penso, por exemplo, né? Vamos assim dizer. Isso, não, com certeza. Não existe empatia. O narcisismo, ele assumiu uma tendência psicológica muito forte na atualidade. E é extremamente estimulado pelas redes sociais, pela forma como as redes sociais têm permitido a expressão das pessoas. Tá? Porque não é só a gente pensar nos indivíduos. Lógico que os indivíduos eles estão sendo formados há um bom tempo numa sociedade capitalista que é fria. É uma sociedade fria. É um mundo que o valor do ter, por exemplo, ele é muito superior ao valor do ser. Incrível isso daí, né? Então, toda essa forma, todas essas questões, esses fatores de influência, eles vão interferir na formação dos indivíduos. E daí, eles dão um encontro com redes sociais que elas estimulam esse tipo de comportamento. Elas estimulam formações de comunidades que são próximas entre um e o outro, que não permite a expressão de diferenças, alteridades. Então, existe, que é o que nós temos hoje. Eu não estou falando, isso é empírico, né? Se a gente for ver, por exemplo, debates racionais dentro das redes sociais contraditórias, né? Não tem, é como se fosse brigas, às vezes ocorre, né? Brigas entre torcidas rivais, torcidas de time. É um fanatismo, é isso. Os linchamentos virtuais, por exemplo, episódios. Aquele de Black Mirror, né, que é algo mais específico, e trata sobre linchamento virtual, por exemplo, que é o das abelhas drones lá, o Diabos pela Nação. Eu vi em 2 partes no blog e depois no livro escrevi no mundo. Então você tem linchamentos, você tem pouquíssimo espaço para empatia, e isso nada contribui para o desenvolvimento da sociedade das pessoas, porque a sociedade, qualquer sociedade, ela traz posições diferentes, situações diferentes, personalidades diferentes, valores diferentes, que têm que ser equacionados, têm que ser discutidos, né? Respeitando certos limites. Né? Tem os valores, por exemplo, de destruição à vida humana, de exploração aos mais frágeis. Isso não cabe discussão, isso não, né? Teorias fascistas, isso não está em discussão, isso não cabe. Você pode até ouvir, tá? Mas temos que combater. Márcio, você falou desse linchamento virtual, também tem o episódio Urso Branco, né, que de certa forma demonstra um sentimento
de justiça por meio de violência, até um sadismo, vamos assim dizer, né, que é uma mulher condenada por um crime, ela é exposta diariamente a uma situação de perseguição e nos quais as pessoas pagam, né, para acompanhar, filmar, fotografar, aquela situação toda, né? Eu queria que você falasse um pouco desse episódio, porque em muito parece com o que vivemos, né, hoje nas mídias, nas redes sociais, assim. Isso, bastante. Principalmente aquelas partes das pessoas, né, filmando o sofrimento com o celular, né, e essa frieza, né, de que elas ficam filmando o tempo inteiro lá, sem falar nada, e a pessoa desesperada, viu, ajude, e a pessoa não larga o celular, né, e fica filmando lá, uma frieza impressionante, né. É um episódio muito forte esse, muito chocante. Mas se divertirem, essa associação que tem, e todo mundo que assiste esse episódio fica chocado porque se reconhece a sociedade, né? Se não se reconhece, se não faz esse tipo de comportamento, vai ver que tem muitas outras pessoas que têm esse tipo de comportamento. E um maior tipo de situação, né? Acidentes, por exemplo, é uma coisa trágica, que o bombeiro chegue logo, acidente automobilístico, por exemplo, que o bombeiro chegue logo para colocar uma coisa, no caso do Egito, na sua praia, para cobrir o corpo, porque senão vai ter esse corpo filmado e divulgado para as redes sociais sem respeito algum, inclusive pelos parentes que ficaram, né? Aí que vê a imagem muita gente não vai querer ver, mas sabe que a imagem do filho, a imagem do pai, do irmão, do tio, seja lá de quem for, né, está sendo divulgada na internet num momento terrível, o corpo lá esfacelado, né? É complicado. E o episódio Urso Branco, ele trata muito isso aí, como eu falei, é o mais curto do Black Mirror, né? É a análise minha mais curta que teve, porque não teve tantos elementos para analisar. Mas aquilo que permitiu analisar é muito forte, porque nós temos uma associação grande entre o sadomasoquismo, com o senso de justiça. Então, que atenua o sentimento de culpa. É um jogo psicológico muito grande, porque as pessoas, elas têm aquele desejo de fazer a justiça porque elas sabem que aquela pessoa que está sendo lá, então elas não têm compaixão nenhuma por ela, porque ela é uma criminosa. No caso do personagem, é uma que atuou, ela foi cúmplice do assassinato da própria filha. Então, as pessoas têm um ódio ou um rancor, elas querem fazer justiça de toda forma. Só que essa justiça é um parque lá. Esse senso de justiça, ele se associa com o divertimento. Com o divertimento das pessoas, que elas ficam de uma forma, elas têm um gozo psíquico de ver o sofrimento dessa pessoa condenada. E nesse sentido, elas se identificam com ela, porque elas fazem o mesmo comportamento que a criminosa fez na vida real. Márcio, você acha que as redes sociais, a internet, quando falamos de temas fortes, assim como racismo, intolerância e tudo mais, ela ajuda a gerar esses comportamentos sociais, ou na verdade o que ela faz é acabar reforçando traços de comportamentos que estão adormecidos naquele indivíduo ou naquele grupo? Eu penso que ela mais reforça os traços adormecidos do que na realidade produz. Eu acho que não produz. A transmissão desses traços, ela é altamente cultural, histórica, e que vem se repetindo de geração em geração. Nenhuma pessoa nasce racista, nenhuma pessoa nasce preconceituosa, ela aprende a ser, aprende machista. Ninguém nasce, aprende a ser. E a gente fala muito de machismo também, né? Mas tem muitas críticas que está tendo agora dos direitos dos homens também, que às vezes acabam sofrendo preconceito, né? Por parte das mulheres, né? Um feminismo grande que tem, né? De tipo, todo homem é mau, todo homem é explorador também. Então temos que também pensar o outro lado também disso daí, né?
de poder compreender também que não se trata de estabelecer relações de vingança, né? De tipo, vamos vingar o machismo com o feminismo, por exemplo, né? Vamos assumir o lugar do poder nesse sentido que eu estou fazendo, né? Ou vamos achar que todos os homens são cruéis e exploradores de mulheres, né? Então tem que tomar cuidado sempre para não cair, o outro lado não cair naquilo que ele tenta combater, que é justamente o preconceito. E como se combate preconceitos, racismo, essas coisas? Experiências autênticas. Tentar deixar experiências autênticas e eliminar algumas fake news que estão nos processos de educação desde a mais tenra idade da criança. Porque uma das grandes questões, né, Márcio, é que, claro, as mídias sociais e as redes, as internets e a comunicação deu uma voz para todos, né? E ao dar voz a todos, praticamente expôs talvez esse lado da sociedade, desses preconceitos e de tudo que acaba surgindo com uma força muito maior ali no meio das redes sociais. Mas uma outra pergunta eu queria falar, de todas as tecnologias, eu acho que a inteligência artificial, né, é a que mais fascina e gera medo assim, nas pessoas, né, porque envolve o desenvolvimento de um ser, de uma máquina, algo que terá condições de aprender e possivelmente ser espelhado ao que é o ser humano, tomar decisões, evoluir. Como funciona esse medo, assim, pela viés dos estudos psicossociais, assim? Tem como fazer uma viés entre essas questões da inteligência artificial, este medo e fascinação que gera nessa sociedade nossa hoje? É uma relação ambivalente que as pessoas têm com a inteligência artificial, em que, ao mesmo tempo em que gera facilidades enormes para as pessoas, e isso não é de hoje. Vamos pegar só um exemplo, que também não é tão antigo, mas uma simples calculadora. Você praticamente eliminou a possibilidade da pessoa ter que fazer alguma operação aritmética, qualquer outro tipo de operação matemática de cabeça. Então você criou-se um comodismo muito grande. Todos os meios tecnológicos estão avançando nesse sentido. Vamos pegar e escrever numa máquina Olivetti, era o nosso tempo, ainda não é? Olivetti, muita gente não sabe nem o que é uma máquina, era uma máquina Olivetti. Vamos pegar e escrever você escreveu um ensaio lá, né, um conto, numa máquina Olivetti que tinha que depois, cada erro, voltar e apagar e usar, não podia errar muito. Né? No teclado, na computadora, no editor de texto, não pode errar à vontade, a coisa mais fácil que tem é corrigir. Até o esforço mecânico mesmo, a partir do momento que a gente quer uma citação, por exemplo, não precisa copiar mais ela. E dá o Ctrl+C, Ctrl+V e coloca. Então, nós temos uma facilidade que encanta dentro da tecnologia. Ninguém mais se vê hoje fazendo um texto, fazendo um livro, por exemplo, penso, deve ter algumas exceções, claro, mas a imensa maioria das pessoas não pensa em escrever um livro utilizando uma máquina de escrever. Pela dificuldade que existe, até pela lentidão que é comparado com um teclado de computador. Agora, por outro lado, isso é o que mais aparece, tá? A questão do comodismo, como as pessoas esse é o elemento sedutor, é o elemento de conquista, mas por trás disso há um preço sério que está sendo pago. E as pessoas, elas percebem, ficam numa posição mais periférica, né? Vamos falar assim, numa percepção mais periférica e não central do efeito negativo que é isso. E um deles é a questão da diminuição dos empregos, da substituição dos empregos por máquinas. Mas muitas pessoas falam, mas criou-se muitos outros empregos. Criaram em termos qualitativos, muitas funções que não têm pessoas capacitadas ainda, porque é muito rápido, por exemplo, para mexer em meios digitais.
em mídias, né? Ainda falta gente. Tem muitas áreas que faltam pessoas que tenham conhecimento técnico para fazer isso. Então, muitas pessoas que vão contra essa ideia vão falar, não, essa questão do emprego é porque as pessoas, elas são acomodadas, elas não se esforçam para conseguir, para aprender outras coisas, para ir e tal. Em termos qualitativos, surgiram outras coisas assim e vão surgir. Só que em termos quantitativos, não. Você não tem números de empregos, não vai ter número de empregos suficientes para agregar essas pessoas que saíram de profissões que não necessitam mais do trabalho, seja manual, principalmente manual, no caso, né? E muitos intelectuais também, trabalhos intelectuais, não vai ter, para absorver toda essa massa. E esse é o lado perverso, não da tecnologia em si, mas da sociedade que não tem políticas, não tem cultura suficiente para liberar essas pessoas do trabalho, para liberar aquelas que estão empregadas, para trabalhar menos horas e ter, por exemplo, condições de ter um ócio criativo, um ócio produtivo. Não. O que faz a sociedade? Ele aperta mais aquele que está empregado, exige mais curso, mais especialização e libera menos espaço para outro. Mais aquele, suga mais aquele, explora mais aquele, só que a onda vai subindo. Daqui a pouco, aqueles daquela fração que está sendo explorada lá, aqueles 30%, sei lá o quê, daqui a pouco 10% vai cair fora. Não porque é incompetente. Essa exclusão, exatamente, é uma exclusão social causada pela inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela tem esses dois lados. Ela tem esses dois lados e ela seduz, mas, por outro lado, ela castiga e exige um valor alto a ser pago. Márcio, vivemos um momento assim de transformação digital, né, tecnológica muito acelerada, né? Hoje nem conseguimos acompanhar praticamente todas as transformações que vêm ocorrendo. Como esse contexto de transformações aceleradas e rápidas, você acredita e que levam eventualmente a um nível gigantesco de informações recebidas, novos hábitos, como tudo isso está impactando na psique humana, assim, na psique social dentro dessa linha de estudo? Temos uma sociedade mais ansiosa? Muito mais. Eu tomo por mim, pessoalmente falando. Eu sou muito mais ansioso hoje do que eu era no passado. Muito mais. Muito mais. O número de informações e de transformações porque nós estamos passando, principalmente em decorrência dos meios tecnológicos, porque socialmente não muda muita coisa, base social, relações, é uma coisa mais profunda, né? É o que nós falamos, né? Exploração, preconceito, tudo isso aí continua. Mas a questão da realidade, dessa exposição que nós temos de ficar conectado ao WhatsApp, ficar conectado às redes sociais, até para o trabalho, falando, né? Ela provoca muito ansiedade nas pessoas. E os dados estão mostrando realmente os quadros de transtornos de ansiedade aumentaram muito. Não só por conta das redes sociais, não só redes sociais, aí não é questão tanto de rede social, porque a rede social está dentro de uma coisa maior que é a informática, os meios de comunicação, né? Então, porque se você pegar, por exemplo, o celular, por exemplo, por que o celular estimula as pessoas, não deixa, inclusive, que demore para dormir, que tem problemas do sono? Não é só por causa do conteúdo que está na rede social do que ela está vendo, é por conta da própria luminosidade que ele tem, né? E daí altera toda a produção hormonal, né? Márcio, dos episódios e das análises que você fez, qual o episódio que você mais gostou, a análise que você mais gostou de ter feita ao longo desse período aí de trabalho? Eu gostei de todas, assim, na questão do desafio. Óbvio que eu preferiria que a realidade não fosse assim, que a realidade não estivesse assim. Eu preferiria que as séries elas tratassem de uma outra coisa, né?
tipo o episódio San Junipero, que ele é o mais agradável, o mais coisa que trata da liberdade de romance e do romance ser estendido além dessa vida, o romance continuar fora dessa vida material, ou seja, ele se escondia após morte física. Então eu gostaria que fosse com temas assim, para a gente poder sonhar tal, mas infelizmente mostra que a realidade nós não estamos um pouco longe de universos de contos de fadas, então a coisa é um pouco mais árdua, né? Um pouco mais pesada. Então o gosto que eu vou falar, se eu gostei de todos, pelo desafio e por tentar entender o que está acontecendo e articular com o filme, né? Então são todos. Agora vou citar um que talvez o Manda Quem Pode, né, que foi um dos maiores que eu escrevi, que foi essa questão do adolescente que pego, as imagens são pegas pelos hackers, né? Foi uma coisa muito interessante, porque até então eu não sabia da existência o que era uma deep web, né, uma dark web, e daí fui pesquisar sobre isso. E é um mundo à parte, incrível o que se faz de mal nesses espaços. Tráfico de órgãos, drogas, gente, armas, tudo clandestino, tudo, e nenhuma autoridade tem controle sobre isso. Nenhuma autoridade tem controle sobre isso, é incrível. Esse é um deles, mas tem muitos assuntos, muitos outros episódios que caem, mas esse é um que chamou, é um episódio, acho que deu mais de 10 páginas de análise, então o desafio foi grande e foi compensador de ter esse conhecimento, de saber essa outra realidade. A internet é muito mais do que o Google que nós ficamos acessando aí, o Face, o Insta, as pessoas, né, os sites de jornais, né, que a internet é muito mais profunda. Isso é só essa internet oficial que nós usamos, que nem o gráfico mostra, né? É só a pontinha do iceberg. Por baixo aqui existe muita coisa. Eu queria mostrar aqui, Márcio, para as pessoas que estão interessadas aqui no livro, o livro já está disponível nas livrarias, como que a pessoa pode adquirir e encontrar? Ela, por enquanto, ela está na editora mesmo, né, no site da editora que publicou, na Paco Editorial. As pessoas podem entrar lá, acessar, procurar Telas Sombrias, que vai estar lá. Também está na página oficial do livro, uma landing page. Também ela pode ver por lá, né, ela vai achar lá os dados do livro, ela vai poder ler um pouquinho do que o livro está falando, tem um trecho do prefácio lá, tem um pouco sobre o meu currículo e dos meus outros trabalhos publicados. E por enquanto ela está lá, mas logo vai estar nas outras livrarias, creio que na Amazon, talvez na Saraiva, eu não sei, porque daí a editora eles vão colocando gradativamente, eles vão absorvendo, né? O Filho de Intimidade está em várias livrarias já pelo tempo, né? E tem bastante, na Cultura, enfim, várias. No Magazine Luiza eu vi que ele está. Então, aos poucos ele vai entrando, e eu vou estar informando também, colocando nos sites, né, na landing onde ele está mais disponível. No momento, ele então está disponível na Paco Editorial, no formato físico. Acredito que até o mês que vem já esteja também o e-book disponível também para venda. Conversei aqui com o Márcio Roberto Santin da Silva, ele que acaba de lançar o livro Telas Sombrias, uma análise psicossocial de Black Mirror, que analisa pelo viés psicossocial todos ou quase todos os episódios, né, Márcio, da série Black Mirror, e está lançando esse livro pela Paco Editorial. Se você gostou, deixe seu like, curta o nosso canal, se inscreva e acompanhe sempre os vídeos que tratam da cultura, entrevistas e muito mais. Muito obrigado, Márcio, pela oportunidade desse bate-papo. Imagina, eu que agradeço as perguntas, muito bem colocadas. Acho que vai contribuir, não tenho certeza que vai contribuir para o esclarecimento ou para instigar
o espectador, o telespectador, o leitor, a procurar entender um pouco essas questões mais a fundo, porque está relacionado intimamente com a sua vida de qualquer um, essa questão. E nós precisamos dar esse alerta para a população, para as pessoas, sobre a importância de estar mais antenado nessas questões da tecnologia. Não precisa ser nenhum especialista, entender tanto a fundo, o livro nem se propõe a isso, mas se propõe a levar as pessoas à reflexão e a alguns entendimentos em relação do nosso mundo atual.